Seguindo aqui com o nosso vídeo de hoje, quero falar também sobre um atacante do Corinthians que pode ser uma boa alternativa para o Goiás, que é o Christian Barletta, atleta jovem, pode fazer uma função como um ponta-direita, tem apenas 21 anos de idade e vi muitos torcedores falando, tanto no Instagram quanto no Twitter, essa possibilidade de um empréstimo para o maior do Centro-Oeste. Isso porque ele de fato não vem jogando com frequência no Corinthians. Para falar um pouco mais sobre a carreira desse jogador, ele já havia surgido muito bem nas categorias de base do Joinville, fez um baita campeonato catarinense em 2022, inclusive eu gravei um vídeo falando sobre opções de destaques dos estaduais e falei, olha, esse cara poderia ser uma boa opção para o Goiás como uma aposta na Série A do Brasileirão. Jogou muito bem pela Chapecoense na Série B do ano passado e um baita campeonato paulista também pelo São Bernardo nessa atual edição de 2023, quando foi contratado pelo Corinthians. E só realizou 5 jogos até aqui, sendo os últimos deles contra o Atlético Mineiro no dia 18 de maio, Ele jogou 25 minutos naquele duelo. Então não conseguiu uma sequência como titular, sempre fica no banco de reservas e raramente participa da escalação principal do Corinthians. Ele só foi titular 2 vezes nessa disputa da primeira divisão, uma delas inclusive contra o Goiás, a vitória do Verdão por 3-1 no estádio da Serra. Então o Christian Barletta sem dúvida alguma seria uma baita opção, está encostado no Corinthians, mas segundo informações do diretor de futebol do Corinthians, o Alessandro, ele garantiu que o técnico Luxemburgo ainda tem o interesse de contar com o atleta para a sequência do Campeonato Brasileiro, até porque o Corinthians tem um elenco bastante limitado também na questão de peças. Mesmo assim, não descartaria, por exemplo, uma possibilidade de empréstimo nesta metade do ano, até porque cairia muito bem em vários clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e no Goiás, na minha avaliação, chegaria sem dúvida alguma para ser um titular absoluto da sua posição. Inclusive, vou deixar aqui o seu mapa de movimentação na disputa do Campeonato Paulista dessa atual temporada de 2023, fazendo mais ali uma função como um ponta direita, caindo até mesmo no meio de campo, algo semelhante, por exemplo, do que ele realizou com a camisa da Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Pode jogar tanto como um meia direita quanto até mesmo um meia central, muito habilidoso, bate bem na bola. Gosto mais das características do Christian Barletta e como ele tem um contrato longo também lá no Corinthians, porque não pensando numa possibilidade para 2024 também, não descartaria esta hipótese. Até porque o seu contrato no Corinthians vai até o final do ano de 2026, ele que foi contratado do Joinville, pagando aí 6 milhões de reais para ficar com 50% dos direitos econômicos do jogador. E como é caro nessas negociações, geralmente quando envolve o Corinthians, o Palmeiras, enfim, se o Goiás contrata um jogador, por exemplo, do Joinville, um bom destaque, por exemplo, numa Série B, ele paga 500 mil, 700 mil, enfim, acaba abrindo os cofres muito mais, e quando chega nesse patamar de interesse, é óbvio que o dono do passe acaba valorizando muito também o atleta, mas que é de fato, sim, um bom jogador, canhoto, corta ali pra dentro, busca uma finalização, gosto mais desse atleta que está sem espaço lá no Corinthians e como vários torcedores comentaram nas redes sociais, eu também assinaria embaixo nessa sua contratação. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, tanto sobre o Christian Barletta, essa venda do atacante Kennedy e também do técnico Paulo Souza. Ajuda bastante aqui no nosso engajamento do canal, você deixando o seu comentário. Peço desculpa ainda pela voz, estou recuperando um pouquinho, não sei o que aconteceu. Aqui no Chile a temperatura é até parecida com a da Argentina, mas o clima é bem mais seco, acabou que minha garganta ficou um pouquinho seca demais, para gravar aqui os vídeos, mas não incomoda tanto, falando só um pouquinho mais baixo e um pouco mais desanimado também, beleza? Nossos 2 apoiadores do canal